Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Pastor Hernandes, muito bom ter o senhor em mais uma edição do programa da família Capixaba. É uma honra para mim estar aqui com o senhor, tratando desse assunto hoje, assim, disparadamente o assunto mais comentado em todo o Brasil. Ok, então tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, e depois então nós voltaremos com este tema, que segundo o pastor Hernandes é o tema do momento. Disparado, mais comentado no Brasil inteiro. Então, não saia daí, voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito do seguinte tema: eleições. E vai ser mais específico, eleições 2018. Reverendo Hernandes, o senhor já tem o seu candidato? Já tenho, pastor, mas esse é um princípio nosso muito curioso, né? A Igreja Presbiteriana, ela tem por princípio não defender a questão político-partidária. Eu acho isso muito bonito, porque entendemos que a igreja não deva ser um curral eleitoral e nós entendemos que o púlpito não deve ser um palanque. Muito embora nós temos nossas convicções e trabalhamos, e eu acho que esse vai ser o nosso teor aqui, trabalhando os princípios, né? Trabalhando os princípios. Nós deveríamos, penso eu, como cristãos que somos, antes de dar o nosso voto, refletir em algumas coisas. E eu entendo, pastor Jailton, que o político, seja ele o presidente, seja ele o governador, seja ele o senador, seja ele o deputado federal ou estadual, deveria ter 3 princípios que nós deveríamos pensar. Primeiro, esse cidadão ou essa cidadã tem de fato vocação política? Ele serve o povo ou se serve do povo? Segundo, tem preparo, conhecimento suficiente, bagagem suficiente, experiência suficiente para ocupar essa nobilíssima e estratégica função? Terceiro, essa pessoa tem dado provas na sua vida até hoje de integridade moral? Porque isso deve, penso eu, reger nossa decisão para que tenhamos, como cidadãos que somos, cumprir com muita grandeza esse direito e esse privilégio e essa responsabilidade de escolher os nossos representantes. Pastor Hernandes, eu quero aproveitar e até fazer um ajuste na minha fala, porque eu perguntei no singular, o senhor já tem candidato, quando na verdade deveria ter feito no plural, candidatos. Porque nós teremos então a eleição para deputado federal, deputado estadual, para senador, governador e presidente da República. Exato. Muitas vezes nós focamos estritamente na presidência da República e nos esquecemos dos outros cargos, quer para o executivo, quer para o legislativo, no âmbito estadual e no âmbito federal, e
tratamos do assunto como sendo um assunto de pouca importância. Então, vamos tentar colocar aqui a coisa numa perspectiva que nos permita apreciar a importância tanto no âmbito estadual como no plano federal, tanto no âmbito do legislativo como no âmbito do executivo. Porque se a escolha for uma escolha precipitada, se a escolha não se efetivar dentro dos critérios que o senhor já colocou, a capacidade técnica, a experiência e o seu histórico, nós podemos ter sérios problemas. Então, eu gostaria aqui de, então, citar aqui o versículo de número 2 do texto de Provérbios, que diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, como agir criteriosamente na escolha dos candidatos? Veja bem, pastor. Primeiramente, nós estamos tratando do assunto que é a luz da Bíblia e a luz da visão cristã. Né? Então, primeira coisa, eu preciso examinar a plataforma ideológica, filosófica do partido do candidato que eu estou votando. Porque há partidos que têm como doutrina a filosófica do seu partido algumas bandeiras que estão na contramão dos valores e princípios cristãos. Por exemplo, a questão da pessoa de Deus. Segundo, o valor da família. Terceiro, a questão de o que significa família, né? A questão da ideologia de gênero, a questão do aborto, a questão do que significa o Estado, né? Então, se esses princípios, esses conceitos estão contrários ao que nós cremos, eu penso que seria uma contradição eu, como um cristão, apoiar aquilo que eu nego, que eu não aceito, que eu não creio, que eu não defendo, que eu não entendo ser os valores de Deus, os valores e princípios de Deus. Então, acho que esse é o primeiro critério. Segundo critério, eu preciso examinar a vida dessa pessoa. Não basta dizer que eu vou fazer. Eu quero saber o seguinte: essa pessoa até hoje demonstrou ser uma pessoa íntegra? O que é que ela fez de fato até hoje que me prova que ele é merecedor do meu voto de confiança para me representar? Eu penso que a vida do candidato o credencial desse candidato para receber meu voto. Porque alguém que já comprovadamente já se envolveu com esquemas de corrupção, com coisas que não são republicanas, com políticas rasteiras de corrupção, e eu ainda contribuo dando meu voto nessas pessoas, eu depois não posso reclamar. Porque eu dei meu voto corroborando para que essa pessoa continue nos administrando, nos governando, e aí é trágico. Agora, eu queria alertar, nesse finalzinho, pastor, se me permitir, por favor, a minha preocupação, porque nós talvez chegamos quase que no fundo do poço da credibilidade política. A classe mais desacreditada no Brasil hoje é a classe política. É triste, mas é fato. E o candidato hoje mais popular no Brasil chama-se ninguém. Ninguém. Nas estatísticas, nas pesquisas estão dando isso aí, estão provando isso aí. Então, uma palavra para você: é importante votar. Você é um cidadão, você tem um privilégio, um direito. O seu voto vale do mesmo jeito que o voto do presidente da República, do homem mais rico desse país, do empresário mais reconhecido desse país. Então, não se abstenha de dar o seu voto. Você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer uma análise, mas não se prive do direito que você tem de dar a sua contribuição para a melhoria dessa nação. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já. Eleições 2018.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Pastor Hernandes, hoje, 6 de outubro, véspera das eleições, né? Amanhã, primeiro turno das eleições, e nosso programa tem como tema Eleições 2018. Duas temáticas para começar aqui o segundo bloco. O chamado voto de cabresto, que é aquele quando o candidato oferece alguma coisa ao eleitor e o faz parcialmente, né? É aquela velha história do par de sapatos. Primeiro dá um sapato e só depois da eleição entrega o outro. Como é que fica essa questão? Veja bem, o cidadão que tem coragem de vender o seu voto, ele é tão corrupto quanto o político corrupto que se ofereceu para comprar o voto dele. Você não tem preço. Você não deve vender sua consciência. Quando um candidato se aproxima de você, tentando comprar o seu voto, oferecendo a você vantagens pessoais, ele já está dando um sinal para você do que ele vai fazer, dos valores que ele tem. Então, nós não podemos alimentar esse sistema de corrupção, nem vendendo o nosso voto e não permitindo que um candidato se aproxime de nós querendo comprar o nosso voto. Outra coisa, pastor, eu não sei se nós teríamos tempo de tratar disso, mas já que o senhor me deu a deixa aí, nós precisamos repudiar a prática até de algumas igrejas, até às vezes até de denominações, que mantêm esse sistema do chamado curral eleitoral. Por quê? Porque a igreja é um agrupamento de pessoas onde você tem ali dentro diversos perfis. E para mim, de partido político. E para mim o melhor exemplo disso é o colégio apostólico. Jesus chamou 12 homens para serem apóstolos, dentre eles chamou Mateus. Mateus era um publicano, era um funcionário público, era um homem que trabalhava para o governo, diríamos hoje extrema-direita. Mas Jesus chamou também Simão Zelote, que defendia pegar em armas para lutar contra o governo. Diríamos hoje que ele era uma extrema-esquerda. Então, uma igreja que bota todo mundo numa espécie de curral eleitoral e o líder espiritual diz, não, aqui nós vamos votar no fulano, ou no beltrano, ou no ciclano, botando todo mundo no mesmo caldeirão partidário, não está agindo, penso eu, à luz das Escrituras, que essa prática seja saudável. Também penso que não é saudável transformar, né, o púlpito da igreja num palanque eleitoral, onde o camarada que nunca entrou na igreja, em época de campanha, vai lá, senta no primeiro banco, pede ainda a oportunidade para dar uma palhazinha lá no púlpito da igreja, para vender a sua propaganda, para fazer a sua campanha política. Todos os políticos são bem-vindos, como todas as pessoas devem ser, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Igreja não é palanque, culto não é comício. E nós não podemos transformar a igreja num curral eleitoral, nem vender o nosso voto. Perfeito, pastor Hernandes. Uma outra questão que se faz bem presente no pleito, que estamos aí às portas, é a questão do fake news. Porque se é um perigo você ser envolvido pela desinformação ou ser objeto da desinformação, é tão grande e tão grave perigo você ser mal informado ou ser envolvido por uma mentira. Então, há pessoas que se especializam não na apresentação do seu programa, mas na desconstrução do outro. Né? E nós estamos vendo isso nas propagandas, na propaganda gratuita hoje. Eu estou vendo que alguns candidatos aí, em vez de apresentar uma plataforma de governo, gastam o seu tempo tentando desconstruir
a imagem do outro. Não é uma forma saudável de fazer política, né? Nós temos que ter cuidado com fake news, porque a mentira tem procedência, a mentira é do diabo. Fake news significa falsas notícias. E hoje a internet, que é essa rede mundial de informações, tem gente, como o senhor disse, especializada nisso, de soltar uma informação exagerada para oferir vantagens com isso, seja denegrindo a imagem do outro, seja superestimando a imagem do seu candidato. E nós temos que ter discernimento, prudência. Primeiro, para não engolir toda a informação que recebemos. Segundo, para não retransmitir essas falsas notícias, induzindo outras pessoas ao erro. Seríssimo um problema. Isso é um alerta que nós precisamos estar atentos. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho aqui o foco e vou me voltar para os candidatos. Nós sabemos que na época da campanha eleitoral é comum promessas, promessas, muitas promessas. O eleitor deve ficar atento a essa quantidade exorbitante de promessas, porque nós sabemos que aquele que promete exageradamente... E a maioria delas nada factíveis, nada plausíveis. Então, percebendo esse exagero de promessas, há de se ter uma precaução. E aqui há um texto da Escritura que chama bastante a nossa atenção, é o versículo 4 do capítulo 29 de Provérbios, que diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Então, a grande questão é como pagar a conta das promessas. Tem recurso ou vai ter mais impostos? Então, a primeira coisa que você devia estar atento é o seguinte: um candidato que vem fazendo promessas mirabolantes para você, ele não está sendo honesto. Até porque ele mesmo não tem poder para implementar aquilo, né? A segunda coisa importante é o seguinte: nós precisamos, pastor Jailton, elaborar, trabalhar intensamente para uma grande reforma política. Isso é promessa de campanha de candidatos, mas o que significa reforma política? Você hoje ter tantos ministérios que se desdobram em tantos outros cargos de confiança, a máquina do governo fica pesada demais. Talvez uma pergunta que nós vamos fazer: nós precisamos de mais de 500 deputados? Precisamos mesmo? Quanto custa cada deputado? Com o seu escritório, com tantas componentes. Então, de repente, o Estado vai ficando gordo demais, o Estado vai ficando pesado demais, o Estado vai custando caro demais, e de repente nós estamos pagando para o Estado se alimentar do povo, em vez do Estado estar a serviço do povo. Nós precisamos repensar isso. É claro que não se resolve isso na eleição agora de 2018, mas se nós, cidadãos, fôssemos mais orquestrados no sentido bom da palavra, mais costurando isso aí, exigindo uma mudança nisso, para que o Estado fique mais enxuto, para que o Estado gaste menos com ele e mais com o povo. Porque entra aquilo que o senhor leu no começo: se nós mantivermos um Estado pesado demais, o que vai ter que acontecer? Vai ter que pagar mais imposto. É o versículo 4, né? Vai ter que arranjar mais imposto para pagar a conta. E quem vai pagar essa conta? É o povo. E quem vai receber menos benefício? É o povo. Então vai ter um desequilíbrio: eu pago mais e recebo menos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. O programa de hoje foi dedicado, pensado
para tratar esta temática tão importante que é a temática das eleições. Amanhã, pela graça de Deus, teremos o primeiro turno, quando cada cidadão terá a oportunidade de manifestar-se de forma respeitosa, democrática, por meio do voto. Exatamente. Pastor Hernandes, como cristãos, protestantes, nós temos, à luz da Bíblia, critérios para a escolha dos nossos representantes. É uma incoerência você escolher alguém contrário aos princípios que você sustenta. Então, eu gostaria de retornar à fala que já foi abordada lá no começo, que é a respeito das proposituras dos candidatos. Perfeito. Então, como cristãos, nós não podemos votar em um candidato que defenda uma linha ideológica pautada no ateísmo. Com certeza. Que queira destruir a religião, de forma muito particular, o cristianismo. Nós não podemos votar num candidato que defenda a questão do aborto. Nós não podemos votar num candidato que defenda a ideologia de gênero, que atente contra o princípio bíblico, o modelo bíblico de família. Nós não podemos votar num candidato que tenha uma propositura totalitária. Então, essas questões são questões sérias, importantes, e eu gostaria que nós abordássemos um pouco mais esta temática. Obrigado da oportunidade, Jailton, de tratar disso. Acho que muitas pessoas votam sem essa leitura, sem a consciência do que está por trás. Né? O que está por trás. E você que está aí nos assistindo, que é um cristão, que ama a família, que respeita os valores judaico-cristãos que têm regido a sociedade ocidental e, por que não dizer, o Brasil, e que está vendo as consequências daqueles que abraçam essas ideologias anticristãs, antifamília. Onde isso vai dar, né? Onde isso vai dar, precisa pensar, porque você tem uma chance, você só tem um voto. E eu quero dizer para você que o seu voto vale muito. E a primeira coisa que você precisa pensar ao votar é o seguinte: a pessoa que está recebendo o meu voto defende que princípios, que valores? Defende os valores que eu adoto, que eu aceito, que eu creio, que eu espero, que eu desejo para a minha vida, para os meus filhos, para a minha família, para a minha sociedade? Porque se você não levar isso em conta, você vai estar laborando contra você mesmo. Você vai estar laborando contra a sua família. Então, esse é um princípio, né? A segunda coisa é ver o que é que essa pessoa já fez até hoje, que bandeira ele levantou até hoje, o que ele defende até hoje, o que ele pregou até hoje, o que ele viveu até hoje, para eu não me sentir na contramão, na inconsistência, porque em época de campanha todo mundo vira santo, todo mundo é bom, todo mundo é perfeito e todo mundo tem a solução na mão. Quando eu vejo as promessas assim, parece que o Brasil vai sair assim da crise para o apogeu da glória, um estalar de dedos. Então, essas promessas demagógicas, você precisa parar para pensar, para você ter um voto consciente, maduro, responsável, democrático, para nós mudarmos a cultura do Brasil. Acho que isso é importante. Pastor Hernandes, agora, para encerrar, nós estamos aí caminhando para a finalização do terceiro bloco. Nós sabemos que não será um indivíduo, um partido político, não será uma coalizão de partidos que trará a solução para os grandes problemas da nossa nação. Eles podem funcionar como instrumentos, mas não é a solução. De onde vem o socorro? Essa é uma pergunta vital que está muito atrelada com o assunto anterior. Nós precisamos, e me permita me dirigir às pessoas que estão nos assistindo, pastor Jailton,
falamos no início, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A autoridade constituída, e agora numa democracia constituída pelo nosso voto, precisa entender uma coisa. Toda autoridade procede de Deus. Está debaixo da autoridade maior que a autoridade de Deus. Quando um governante reconhece isso, que ele é um diácono de Deus a serviço do povo, ele vai governar com um senso de temor. Lembra lá da história do Neemias, no capítulo 5 do livro de Neemias, quando ele era governador de Jerusalém, numa crise tremenda, que a cidade estava mergulhada há 142 anos, mergulhada numa crise, ninguém enxergava a saída e ele enxergou. Ele diz, eu não explorei o povo, eu não oprimi o povo por duas razões. Primeiro, temor de Deus. Segundo, amor ao povo. Então, o nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio é Deus. É por isso que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós precisamos ser governados por homens e mulheres que temam a Deus, que tenham consciência de que Deus é a autoridade máxima desta nação e que se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, porque nós vamos sair da crise com a bênção de Deus e não nos insurgindo contra Deus. Não é tirando Deus do nosso caminho que nós vamos encontrar a solução para o Brasil, é nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, porque dele vem o socorro, dele vem a saída, dele vem a restauração para o Brasil. Amém. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ela está localizada em uma das mais importantes avenidas da nossa capital, Avenida Beira-Mar, 1025, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Venha nos fazer uma visita, traga a sua família. Aos domingos, os nossos cultos, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Também, na parte da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical às 10 horas, com classes para todas as faixas etárias. O nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada. Principal e mais importante de todas as mensagens é a que nós pregamos, Jesus Cristo. E é curioso, né, pastor, como a Bíblia é um manual de política. Um estudioso da Bíblia é alguém que entende de vida política. E vai entender, então, como é que você pode viver de uma maneira bonita, justa, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro dos seus afazeres e sendo um cidadão responsável neste mundo, porque é cidadão dos céus. Nós estamos finalizando, desejamos a você um dia de muitas alegrias e amanhã, com temor a Deus, exerça o seu direito de cidadão. Vote com consciência, vote à luz das Escrituras. Deus o abençoe. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Cada dia, um programa de luz para o caminho e primeira igreja presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção, assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram